PSOL Atibaia conversa com Lúcio Gregory, ex-secretário de Transportes da cidade de São Paulo durante o governo Erundina. Conversa sobre mobilidade urbana e outro modelo de transporte para a região, integrando trabalhadores e combatendo o monopólio dos transportes. Iniciando a conversa, Ivan Cardoso, candidato a vereador da cidade. E com as linhas principais, ele tem um custo de 500 mil. É mais ou menos esse um custo para uma cidade de 150 mil habitantes? Olha, Maricá não serve de exemplo, porque em Maricá ele tem apenas algumas das linhas da cidade. Porque ainda tem um contrato que persiste e uma outra parte ainda é feito pela empresa contratada. Então, eu não sei dizer quantos passageiros, no conjunto, Maricá transporta, né, somado o que transporta a empresa estatal com a empresa privada. Então, trazendo para Atibaia, uma cidade de 150 mil habitantes, 26 milhões anuais de contrato de concessão, pela sua experiência de outras cidades, é o normal? Está acima? Está abaixo? Olha, para falar a verdade, não tenho ideia. Você sabe que eu nunca fiz esse tipo de contabilidade. Porque, eu raciocino mais com o preço da tarifa. Eu acho que 460 é um preço muito elevado. Ponto. Né? Agora, se o total, o número de passageiros... Até porque, deixa eu te dizer uma coisa, o número de passageiros transportados está limitado pela tarifa. Vou mostrar um exemplo disso. Né? Vargem Grande Paulista é um município perto de Grande São Paulo, você já deve ter ouvido falar, tem 45 mil habitantes. Tá? Aí outra ressalva, o Maricá tem tarifa zero, mas Maricá tem royalty de petróleo. A receita per capita de Maricá é o triplo da receita per capita, por exemplo, da cidade de São Paulo. É 12 mil reais per capita. Né? Bom, voltando. Então, Vargem Grande Paulista tinha um sistema de ônibus que transportava 1.000 passageiros por dia. Aí fizeram um estudo, uma empresa, uma assessoria fez um estudo muito bem feito, e resolveram fazer o seguinte: o Vale Transporte, normalmente vocês sabem, você paga o Vale Transporte, mas dependendo do salário você desconta uma parte do pagamento feito sobre o Vale Transporte. Então, ele fez uma negociação e combinou com as empresas de Vargem Grande Paulista que as empresas iam pagar R$ 39,00 por mês por trabalhador, independentemente de faixa de renda. Isso é muito melhor do que o sistema atual, que acaba rendendo menos. Né? Porque um monte de gente não quer Vale Transporte, porque o desconto é maior do que custa o transporte. Bom, muito bem. Feito isso, e mais algumas pequenas alterações, ele fez um sistema de tarifa zero, que, aliás, só pode acontecer quando o sistema de contrato é do fretamento, senão não tem como. Né? Muito bem, já que a receita no sistema de concessão vem da tarifa. Né? Muito bem. Então, fez um sistema de tarifa zero. Sabe o que aconteceu? O número de passageiros, que era de 1.000 passageiros, sabe para quanto é hoje? 4.000 passageiros por dia. E, em alguns dias, 6.000 passageiros por dia. Ou seja, tudo que a gente fala aqui sobre o sistema de transporte hoje é tudo mentirinha, no fundo, porque está determinado pela tarifa. Tem um monte de gente que usaria transporte e não está andando a pé. Por exemplo, no Brasil, o número de pessoas que andam a pé é crescente, porque não tem dinheiro para pagar. Em São Paulo, 50% dos usuários de transporte coletivo não visitam parente no fim de semana, nem amigo, né? Porque não tem dinheiro para pagar a tarifa. Cerca de 40% dos usuários não frequentam o posto do SUS, não vai comprar remédio no SUS, etc., porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Então, toda essa numerologia que existe hoje é absolutamente fajuta, porque ela está determinada pela tarifa. Tá? Então, o exemplo de Vargem Grande Paulista, para dar um exemplo, é escandaloso. A outra coisa que é importante entender, só para complementar, é que se você não gasta em transporte, você vai gastar em outra coisa. Ok? Claro, aquilo que você gastava em transporte, deixou de gastar, você vai gastar em outra coisa. Exemplo disso, Santa Bárbara do Oeste fez tarifa zero aos sábados, em 2013, em janeiro de 2013. Não tem nada a ver com as manifestações, inclusive. E em 2014, a Câmara não votou a verba suficiente e o prefeito cancelou
a tarifa zero de sábado. Quem foi na TV Globo reclamar? Isso está na internet, se vocês quiserem pesquisar. Está lá na Rede Globo, o presidente da Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste foi lá, eu quero a tarifa zero de sábado de volta. Porque porque o comércio perdeu 15% do faturamento. Óbvio, né? Que legal. Interessante isso, seu Lúcio. Bem interessante. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem uma ideia de que tarifa zero é coisa de comunista, socialista, besteira. Não tem, é até mesmo uma coisa de capitalismo, só que é um capitalismo minimamente inteligente, não burro, que nem o capitalismo brasileiro. Porque o capitalismo brasileiro é burro, né? É safado, é sacana, idiota. Né? Então, eu estou mostrando para vocês como é que funciona essas questões todas de tarifação. Não sei se respondi a pergunta. Não, respondeu sim. E todos esses casos que o senhor está mostrando aí, eu acho que é ótimo para a gente poder apresentar, jogar em roda de conversa, porque eles refletem uma realidade, assim, isso que você falou aí de Santa Bárbara do Oeste aí, eu acho fantástico, né? Para poder mostrar que a pessoa ela vai pegar aquela renda que ela gastava de repente no ônibus e vai revertir isso para alguma área do comércio. Lógico. Quer dizer, o cara tem que ser um capitalista muito burro para não aceitar a tarifa zero de sábado, aí, igual o senhor citou nesse Exatamente. Agora, se fizer tarifa zero essa semana inteira, então você imagina a quantidade de dinheiro que vai sobrar para gastar com sorvete, sanduíche, pão, sei lá, o que você imaginar aí. Cueca, serve qualquer coisa. Né? Isso que o senhor falou aí de andar grandes distâncias é a realidade Atibaia aqui, senhor Lúcio. Sim, claro. Pessoas aqui que andam grandes distâncias, assim, a pé. 3, 4 quilômetros. Dois motivos. Uma que o ônibus tem um horário muito espaçado, de um horário para o outro, né? Eles têm esse espaçamento para a empresa não ter gasto, como eles falam, né? E outra porque muitas pessoas estão com uma dificuldade socioeconômica aí muito grande. A gente pensou, Lúcio ou senhor Lúcio, o que o senhor prefere? Não, Lúcio, por favor. Tá. A gente pensou, o que nós colocamos, né, é que a prefeitura também fizesse, caso, né, parta aí para uma cobrança de tarifa, mas que a prefeitura, Lúcio, fizesse primeiro um estudo socioeconômico para ver as condições econômicas, né, das pessoas que pegam ônibus. Porque, como você falou, né, pega todos os gastos que uma empresa tem, né, os insumos que são gastos, diesel, salário do pessoal e tal, e divide aquilo até chegar numa equação aí para definir o valor da tarifa. Só que nessa definição dessa equação, nunca é colocado as condições econômicas das pessoas que pegam ônibus. E a gente gostaria que, dentro dos estudos da prefeitura, para definir o valor de tarifa, que fosse colocado esses estudos também. Bom, isso você pode pôr, mas veja bem, isso pode ajudar você a calcular qual vai ser a demanda por um serviço pago, né? Saber quanto ganham as pessoas, quanto elas gastam de transportes, etc. e tal. Isso pode ser feito. Mas, de um modo geral, o que se conclui desses dados que eu disse para você é que um monte de gente não usa transporte coletivo na quantidade desejável porque não tem dinheiro para pagar. E, para isso, eu diria para você, não precisa fazer grandes pesquisas nem grandes estudos. Eu estou dando esse exemplo de Vargem Grande Paulista, que em nada é diferente do restante do país. Alô? Oi, beleza? Como a Cibele não estava gravando e agora está gravando, eu gostaria que você falasse de novo sobre, agora que vai ficar gravado, a experiência de consórcios, né, entre municípios, né? Igual, por exemplo, já que está gravando agora, aqui em Atibaia tem muita gente que mora em Bragança Paulista, mora em Perdões, mora aqui até Campinas e vem trabalhar ou vai trabalhar em outros municípios, né? Como que esse sistema de consórcio poderia ajudar a você fazer um melhor gerenciamento do transporte público?
Então, aquilo que eu falei, na realidade, hoje em dia, o serviço de transporte é de responsabilidade municipal, que ele é tudo bem, mas não é só, porque ele é estadual, ele é nacional, no final das contas, né? Se o transporte coletivo parar no país, o país inteiro para de funcionar. Então, ele é operado pelo sistema municipal. Mas acontece isso que você falou, as pessoas não moram só no município. E a divisão municipal é de uma arbitrariedade muito grande, é um desenho, no fundo, né? Aquilo que eu falei, o rio, né, um rio d'água, passa de um município para outro e é olímpico, ele não está dando bola nenhuma, porque para ele não faz diferença nenhuma que aquele risquinho dizer que ele passou do município A para o município B. No transporte coletivo não é diferente, o cara que mora em Bragança e trabalha em Atibaia, não tem nada a ver. Agora, a legislação hoje em dia é de tal modo burra, que faz com que o ônibus municipal de Atibaia não possa entrar num município vizinho a não ser num certo número de quilômetros, 2 quilômetros no máximo. Depois não pode, senão ele está invadindo, né, o território alheio que tem uma outra empresa e assim por diante. Então o consórcio é absolutamente fundamental hoje em qualquer conjunto de municípios que existam, né? Eu queria aproveitar também para dizer o seguinte, hoje em dia o transporte é um direito social pela Constituição, no artigo 6º da Constituição, por conta lá das questões de 2013, etc., a Erundina fez um projeto de emenda constitucional, foi aprovado em 2015 e virou um direito social nos termos do artigo 6º, tal como saúde, educação, etc. Só que não está regulamentado, como tudo no Brasil, faz de conta que, né, põe lá e... Então, mas de qualquer maneira, dá margem até uma discussão interessante, porque não sei se vocês sabem, em alguns ônibus, não sei aí em Atibaia como é que é, mas em São Paulo ainda existem, ônibus que na hora que você vai passar pelo cobrador, você vê lá pendurado uma plaqueta dizendo Código Penal, artigo 170, não me lembro quanto, 70 e poucos. Entrar em restaurante ou em transporte coletivo sem recursos necessários para efetuar o pagamento, fica sujeito à prisão por determinação do juiz, entre 15 dias a 3 meses. Então daria até para vocês fazerem uma experiência. Entra num ônibus, chega lá na catraca e fala, não tem dinheiro para pagar. Então vai ser uma discussão interessante, porque de um lado vai ser dito que você, pelo Código Penal, deve ser preso. E de outro lado, pela Constituição Federal, vai ser dito que o transporte é um direito social. Você fala, que direito social é esse? Né? Que eu sou preso se não pagar integralmente. Né? Nossa, que interessante, não sabia disso. É maluco, que coisa né? doida. É maluco, mas o país que nós vivemos, com todo respeito aos nossos habitantes, que inclusive nós somos, é um país maluco, completamente doido, né? É patetada, porque é tudo jogada, né? Põe aí na Constituição. Muito bem, então só queria fazer essa referência para... Não, foi ótimo para mais ainda, expandir mais ainda o nosso conhecimento. Tá. Lúcio, na referente, a gente vê que o brasileiro gosta de utilizar bastante de referências do exterior, né, quando vai se falar em administração pública, né, na área de saneamento, na área de educação, enfim. Nessa área de transporte, Lúcio, tem alguma coisa do exterior que você tenha visto, alguma experiência? Tem algo que, de repente, a gente possa implantar aqui, que o Brasil nunca explorou, nunca foi novidade? Tem alguma coisa que você acha que é legal? Olha, a gente poderia, pelo menos, pesquisar, né? Tá, olha, o que eu posso dizer é que, em geral, no exterior, o transporte coletivo custa proporcionalmente muito menos do que no Brasil, porque o grau de subsídio é muito maior. É assim, o preço do ônibus é R$ 4,60, mas a prefeitura paga, desses R$ 4,60, ela paga 40%, 50% e o resto é o usuário, né? Seria como, digamos aí, a prefeitura paga R$ 2,30 dos R$ 4,60 e o usuário paga só R$ 2,30, né? Então, existem estudos a respeito disso. O grau de subsídio no Brasil, em geral, é baixíssimo, com exceção, São Paulo é o mais alto grau de subsídio, chega talvez a quase 30%. Na Europa, a média é 40%, 50%, em alguns lugares 60%. Nos Estados Unidos também. Agora, quiser fazer um pouco de gozação, pode fazer. Porque vocês já ouviram falar da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos? Uhum. Capital do cinema, aquela coisa toda. Tá? Los Angeles, não sei se vocês sabem, foi uma cidade construída para o automóvel. Ela foi concebida
planejada para ser uma cidade para automóvel. Tanto que Los Angeles é uma cidade que tem um sistema viário gigantesco e é tudo longe, porque era para automóvel, não tem problema, né? Faz um bairro aqui, outro ali, outro lá. Ela foi concebida dessa maneira. Claro que, ao longo do tempo, não deu certo, tiveram que fazer metrô, ônibus, etc. E agora o prefeito de Los Angeles está propondo, sabe o quê? Tarifa zero em Los Angeles. Então, sabe, é até gozador. É uma gozação que a gente pode fazer. A capital do automóvel está sendo objeto de uma proposta para fazer tarifa zero em transporte coletivo. Mas, de um modo geral, o grau de subsídio na Europa, Estados Unidos, etc., é muito, muito maior do que no Brasil. Existem estudos disso, existe uma publicação da Folha de São Paulo, de 2015, que mostra quanto tempo de trabalho você precisa gastar pelo salário médio de uma cidade para pagar uma tarifa de ônibus. Em São Paulo era qualquer coisa como, se não me engano, 15 minutos, e em Pequim e em Paris, 5 minutos. Ou seja, em São Paulo você precisa trabalhar o triplo para pagar uma passagem de transporte coletivo do tempo que você precisa de trabalho em Paris ou em Pequim. Em Buenos Aires era o quíntuplo. Depois o maluco lá do Macri mudou a tarifa, etc. Mas era o quíntuplo, né? Então, isso são exemplos internacionais que podem ser dados. Que legal. Eu achei muito legal esse estudo aí. Você pega a média salarial da cidade e é isso, né? É a quantidade o tempo necessário de trabalho pelo salário médio da cidade para pagar uma tarifa de ônibus. Eu não sei qual é o salário médio hoje em Atibaia, mas deve ser fácil de obter esse dado. Aí você calcula quanto tempo você precisa trabalhar para pagar R$ 460. Vai dar um tempo gigantesco aí em Atibaia, com certeza. Vai. Nossa, aqui. Você viu, Ivan? Sim. Interessante, né, cara? Fazer essa conta, né? A gente pegar claro, o salário médio de Atibaia aqui e ver quanto tempo a pessoa tem que trabalhar para poder pagar uma tarifa de ônibus em Atibaia. Exatamente. Tem um colega meu que está morando em Portugal e às vezes ele visita Luxemburgo. E Luxemburgo é tarifa zero. Total. Luxemburgo, O país inteiro. Exatamente. E a qualidade de vida, o salário médio de lá é bem alto também, né? Sim. Então é um salário médio alto com uma tarifa zero. Não, se você começar a ver essas coisas, então, agora aproveito para dizer uma coisa. O que a gente está falando não é, portanto, não estamos falando apenas de transporte coletivo, nós estamos falando de um sistema econômico que é o do Brasil, maluco. Então, eu quero dizer o seguinte, no fundo, para você ter tarifa zero, você precisa ter um jeito de contratar uma frota de ônibus por fretamento, paga o empresário e não cobra nada do usuário. Isso, tarifa zero no limite. Para isso, você precisa ter um dinheiro para pagar esse empresário, sem a renda da tarifa. Ou seja, tem que ter dinheiro no Estado, genericamente falando. Dinheiro do Estado... Fala. Não, Lúcio, eu ia perguntar para você, a interrupção aí. Esse sistema de fretamento que vocês fizeram em São Paulo, eu gostaria de um pouquinho assim, mais de explicação. Você trabalha com recursos só do município? Hoje em dia tem alguma coisa via Ministério das Cidades? Esse tipo de negócio... basicamente... Basicamente, a receita... 666/93 de licitações, como é que é? Não, você contrata o fretamento e você vai pagar o sistema com a receita que você vai ter da tarifa, mais algum dinheiro que você tem do orçamento municipal. E o orçamento municipal é aquilo, basicamente IPTU, ISS, ITBI e alguma receita que você recebe do governo federal e do governo estadual. Mas o grosso é IPTU, ITBI e ISS. Que são as formas que já é custeada essa concessão atual, né? Então, de uma certa... Não é que é custeada, não. Quem paga é o usuário. O município não gasta um tostão. Mas esse contrato de concessão de 260 milhões, esse dinheiro vem desses impostos aí que você citou, né? Não, é o usuário. Esse valor é o valor do contrato, mas quem paga a tarifa é o usuário. A prefeitura paga só algumas gratuidades que eventualmente tem. Os vales seriam, né? Alguns vales, estudante paga meia, não sei o quê. Vai dar um dinheirinho pequeno, né? Por isso que eu queria, voltando ao que eu estava falando,
é fundamental que o município tenha dinheiro para pagar um sistema bem subsidiado. Digamos aí, custa 200 e quanto você falou? O contrato? 260 milhões. Milhões. Por 10 anos. Então, 26 milhões por ano. Tá? Então, vamos dizer que a prefeitura quisesse bancar 50% da tarifa. Tinha que arranjar 13 milhões por ano. Tá? Então, isso vai ter que vir de algum lugar. Com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: no Brasil, o Estado, genericamente falado, não tem dinheiro. E eu vou te dizer por que não tem. E é importante colocar essas discussões, porque a gente sai de uma discussão menor de achar que é só a máfia do transporte coletivo, é o nhe. Claro que tem uma sacanagem aí, como vocês já viram, mas a coisa é um pouco mais ampla e é importante discutir isso num processo eleitoral. Quero dizer o seguinte: o Estado brasileiro tem pouco dinheiro. E tem pouco dinheiro por quê? Veja bem, a receita do Estado vem dos impostos. Os impostos são fundamentalmente de dois tipos: sobre propriedade e renda, patrimônio e renda, e sobre consumo. Pois bem, no Brasil, gente, de todo o dinheiro que o Estado arrecada, genericamente falando, município, federação, etc., estados, 56% vem do consumo e 18% vem de renda e patrimônio. Ou seja, quem paga imposto é quem consome. E quem consome bastante, porque é um grande número, são os pobres e os de baixa renda. Porque rico consome pouquinho, porque é pouquinha gente. Então, quem paga imposto no Brasil é pobre. Rico não paga. Outro exemplo disso, né? Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, capital do capitalismo, para valer, ou pelo menos melhor que o nosso, mais capitalismo do que o nosso, é exatamente o inverso. De renda e patrimônio é cerca de 50 e poucos por cento da receita, e sobre consumo é 20%, ou seja, quem paga é quem tem dinheiro. Outro exemplo escandaloso no Brasil é que, por exemplo, se você tem um carrinho 1.0, você paga IPVA. Mas se você tiver um jatinho ou tiver um iate de luxo, você não paga IPVA. Né? E tem mais, se você vive de renda, você é um milionário que tem dinheiro e aplica em ações de uma empresa. Por exemplo, do Banco Itaú, aquele banco pequenininho que tem lucros de 30, 40 bilhões no trimestre. Aí o Banco Itaú distribui esse dinheiro, né, pelos seus acionistas, dos quais você é um deles. Esse dinheiro que você recebe de rendimento, né, pelas ações que você tem, chamados dividendos, você não paga imposto de renda. Tem nego no Brasil que recebe bilhões de dividendos e não paga um tostão de imposto de renda. Então, aí você começa a entender por que nunca tem dinheiro. E pior, ainda fazem teto de gastos. Quer dizer, além de não arrecadar, ainda limita o gasto. Porque o governo gasta, sobretudo, tem que gastar muito com os pobres, para dar uma forcinha. Então, limita. Então, é preciso colocar essas coisas todas, porque aí começa a se compreender a maluquice que é fazer esse sistema de ônibus pagando por tarifa, num povo pobre, porque não tem dinheiro, porque a prefeitura não sei o quê, blá, 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 aquele papo todo que você já conhece. Para jogar essa discussão num plano um pouco mais amplo e não ficar no cantinho de apenas dizer que é sacanagem do contrato de transporte coletivo. É também, mas ele faz parte de um processo muito mais amplo. Legal. Muito legal, Lúcio, essa explanação que você está fazendo aí nas nossas mentes. Sobre se o sistema de fretamento que você falou, ele é regido pela Lei 866 de licitações mesmo? Ou não? Acho que é, pela lei de licitação. Não sei, na época que a gente fez ainda não existia a 866, mas então, é de 93. 93, nós fizemos isso em 1991. Mas eu acho que 91, 92. Mas eu acho que tudo bem, você obedece lá os princípios de não sei o que lá, tudo um monte de regrinhas, né? Mas nada que impeça você fazer um contrato de prestação de serviço via fretamento. Tá. Só para agora que está gravando também, esse sistema de fretamento, que cidades que tem hoje no Brasil, que você tem conhecimento? Olha, que eu conheça sistema de fretamento, conheço São Paulo. Assim, explicitamente, né?
Mas, inclusive, um contrato que eles modificaram tanto, porque aí começa aquelas sacanagens, né? Você sabe como é que é? É isso que eu estou falando, né? No nosso tempo era fretamento ponto. Depois inventaram, por exemplo, agora, com a pandemia, a Associação Nacional de Transportes Públicos, mais a Anfávea, que é a dos fabricantes de veículos, mais fabricantes de ônibus, mais a Associação Nacional dos Transportes Urbanos, com a crise que deu da pandemia, agora eles estão propondo modificação do contrato, porque assim não dá, tem que ser contrato por tipo fretamento. Eles estão propondo isso agora, né? Porque despencou a receita deles, foi para o brejo. Né? No fretamento se adapta muito melhor isso, você diminui a quantidade de ônibus contratados, diminui a mão de obra, diminui o custo de manutenção também, né? Diminui os custos deles também. Então, né? Bom, muito bem, agora eles estão fazendo essa defesa, mas sacanamente eles fazem o quê? Eles instituem o pagamento do fretamento assim, você terá uma tarifa pública, que é o que você cobra do usuário, e uma tarifa de remuneração, que é o que você paga para o empresário. Ou seja, restabelece o pagamento para o passageiro, para o empresário. É o fim da picada, gente. Isso revela, né, o grau de sacanagem misturado com burrice, com safadeza que se existe. Isso tem Anfávia, tem NTU, tem gente especialista, economistas, engenheiros, calculistas, sabe? E vem com esse papo de tarifa pública e tarifa de remuneração, que, no fundo, restabelece o pagamento do cada passageiro que entrar, o contratante do fretamento vai ter que pagar um tanto para o empresário. Não tem nada a ver. Tem que receber pelo que ele gastou lá andando de um lado para o outro, ponto. O nosso especialista em transporte aí, Carlos, você fazer algumas perguntas? Não, eu só queria fazer um comentário. Essa questão aí, acho que de baixa arrecadação através de tarifas, que está tendo o Uber, né? Assim, Atibaia é uma cidade também que a população precisa deslocar muitos quilômetros. São Paulo, sim, tem pessoal que mora na zona rural, que é a distância maior, mas boa parte no centro ali da cidade, meio próximo ali, o pessoal pode usar o Uber, se usar bem mais barato do que usar o serviço de transporte. Você junta o seu mais um amigo e vai no conforto e tal. As empresas estão deixando de arrecadar. Hoje, talvez, esse sistema para elas não é tão interessante para manter o equilíbrio econômico. A prefeitura, que não tem subsídio, que queria aumentar o valor da tarifa. A última vez que foi aumentado foi de R$ 4,00 para R$ 4,60, 60 centavos. Eu não sei se deu 17%, qual foi exatamente essa taxa de aumento, mas o atual sistema é inviável continuar assim, ter a qualidade do serviço prestado. Hoje mesmo, aqui na região da Ponte Alta, um horário tem linha de ônibus, mas de domingo. A empresa respondeu porque baixa demanda. E aí, como que fica o direito do transporte que está previsto na Constituição, né? O direito do transporte. Fica escrito lá. Eu queria complementar a pergunta aí do Carlos, né? É justamente isso, né? Porque a gente, por exemplo, estamos numa campanha municipal, o senhor, por exemplo, Celso Russomano, já falou, deu dica, deu brechas aí que vai acabar com o Uber na cidade de São Paulo, talvez atendendo aí aos empresários de transporte, né? Eu queria falar isso, né? Esse sistema de fretamento que você falou e todos os sistemas que tinham, né? Os aplicativos, Uber, 99 e outros que ainda vão surgir por aí, ele trouxe um divisor de águas aí para você repensar o transporte público na cidade ou não? Sim, ele trouxe... Bom, tem duas coisas primeiro, né? É importante dizer que Uber, aplicativo, não paga um tostão de imposto pelo uso do viário, né? Isso precisa ser devidamente considerado, que faz com que uma parte do preço que eles têm abaixo é porque eles não pagam nada, né? A outra coisa é a seguinte, isso é uma coisa. A outra é que, é claro que o aplicativo bota em xeque. Mesmo que ele pague imposto, pode ser que ainda seja competitivo. E aí... isso mostra apenas que o valor da tarifa é desmesurado. Quer dizer, o
como é que chama o cara lá de São Paulo que você falou? Celso Russomano. O Celso Russomano. Tomara que ele continue falando isso, é uma besteira gigantesca, ele vai perder voto de novo, né? Como ele já perdeu outra vez. Lembra quando ele inventou a história de que devia pagar uma tarifa proporcional à distância? Ele não entende nada de coisa alguma, ou melhor, o que ele entende eu prefiro não entender, né? Então, a questão da baixa demanda no sábado e domingo é de um ridículo atroz, né? Só para dar o exemplo de Vargem Grande Paulista, quando fez tarifa zero, quadruplicou ou sextuplicou a demanda. Mas Belo Horizonte, em 1994, 95, a BH Trans fez uma experiência de fazer ônibus tarifa zero num dia, num sábado. O que aconteceu? A demanda no sábado foi maior do que num dia útil. Ou seja, não tem demanda porque o pessoal não tem dinheiro para pagar. Então, sabe, isso é coisa de tecnocrata burro ou sem vergonha, né? Então, não tem, sabe, é um mínimo de raciocínio que você precisa fazer, né? Viu, Lúcio? Pegando esse gancho aí do Uber, o que eu vejo também é que as vans estão sendo bem prejudicadas por causa da grande quantidade de Uber, né, e do valor mais baixo. Acho que a integração das vans nesse sistema de contrato, como é que vocês falaram mesmo? Fretamento. Isso, fretamento. Esse sistema de fretamento tem como interligar as vans também, né, nesse sistema. E tirar o monopólio da aviação de ônibus. Tem. Você pode fazer do jeito, como eu falei, você pode fretar. E incluir mais de uma aviação, pode inclusive. Fretar. Mais de uma empresa. Pode ser uma empresa no setor rural, outra empresa urbana, uma empresa... Aliás, uma coisa interessante que você levantou é o seguinte. O chamado mercado de transporte coletivo é um mercado que se chama monopsônio. O que é o mercado monopsônio? É o mercado inverso do monopólio. O que é o monopólio? Você tem uma empresa e um montão de consumidores, tá? Então, quem determina o preço é a empresa única. Porque quem quiser comprar, tem que comprar dela, ponto. O mercado monopsônio é o contrário. A quantidade de pessoas a ser transportadas é limitada. Ela não aumenta a partir de um certo ponto, por mais que você aumente a oferta de serviço. Então, no mercado monopsônio, se você faz a concorrência pura e simples, você deixa ter 3, 4 empresas de ônibus numa mesma área, sabe o que vai acontecer? Sabe quem fez essa experiência? O Pinochet lá no Chile e a Margaret Thatcher na Inglaterra, para dar um exemplo de a cabeça disso aí. Acontece o seguinte, no lugar onde tem demanda, você tem excesso de oferta. Então, numa avenida principal de Santiago do Chile, você estendia a mão, vinham 10 vans disputar você. E na periferia, onde a demanda é baixa, não tinha demanda, não tinha oferta nenhuma, não tinha transporte na periferia. Tá? Então, na verdade, você tem que organizar o sistema de transporte de um modo que não evite esse tipo de problema. Agora, na medida que o sistema de contratação por tarifa, etc., antigo, você tem que contratar uma única empresa numa certa área. Então, você divide a cidade em áreas e contrata uma empresa em cada área, né? Aí, em Atibaia, pelo visto, eles fizeram uma área só, mas só tem uma empresa. No fretamento, você pode contratar trocentas empresas. É isso que eu ia perguntar. Essa era a minha pergunta. Se tinha alguma equação de limite de fretamento, entendeu? Não tem. No limite não tem. Você diz, olha, eu vou transportar X mil passageiros, né, por dia, né, e preciso de tantos ônibus para transportar esses passageiros com um máximo de 3 passageiros ou 2 passageiros por metro quadrado no horário de pico. Tem que fazer esse estudo. E você pode contratar 10 ônibus daqui, 20 ônibus do outro, 40 ônibus do teu quarto, quanto você quiser, no limite, né? Claro que vai ter o negócio da garagem, você não vai contratar um sujeito para fazer uma linha de ônibus rural que vai partir de 50 quilômetros adiante, você não vai fazer ele no centro, no oposto da cidade, vai contratar um cara lá de perto. Mas isso aí é detalhe. Mas você pode fazer trocentas empresas quantas você quiser. Isso também favorece as pequenas empresas de transporte, que são mais descentralizadas, né? E acaba com a empresa de transporte. Não tem mais empresa de transporte. Empresa de fretamento. Vai ter empresa de fretamento de ônibus, ponto. E no caso daqui de Atibaia, que tem as vans, né? Os meninos da van, eles teriam que ter um MEI, pelo menos, é isso? Sim, eles têm que ter claro, você tem que ter um contrato, ter uma forma para evitar também um outro tipo de sacanagem. Sim.
que é crime organizado. Aí Não, tem mas um aqui em rolo, Atibaia tem a cooperativa, dá para fazer um esquema legal de integração. Se for, tudo Mas bem, não tem problema nenhum. Mas dá para fazer, Ivan, porque isso casa com outro negócio que a gente tinha falado, né? De ativar a economia local, né? Esse negócio de contratar pequenas empresas em áreas rurais é ótimo. E aí você pode fazer sob forma de cooperativa só. Por exemplo, a cooperativa de vans é lá do Imperial. Claro, A gente poderia... Então, a gente claro já que tem poderia... que ter cuidado, porque você sabe que tem muita cooperativa que de cooperativa não tem nada. Tem um cara que é dono e os outros só assinam o papel. Então, também tem isso, né? Claro, Mas, deixando de lado a sacanagem, as cooperativas, sob forma de economia solidária, por exemplo, é notável, é muito bom. Nossa, que maravilha, porque, eu tenho um ex-aluno meu que teve um grande problema por causa desse fim das vans aqui, né? Porque de uma hora para outra eles tiraram as vans, proibiram. E aí meus alunos ficaram desempregados, porque era o dinheirinho que eles tinham. Porque ficou estabelecido que sistema de van é sistema de criminoso, né? Então inventaram isso também. Claro que existem alguns casos que são, e aí, pronto, picharam e com isso sai fora, né? Mas os ônibus também, né? Tem um sistema também de crime também, né? Claro. Mas aqui em Atibaia, aqui em Atibaia, pelo que eu sei, é um grupo de trabalhador mesmo que já trabalha com isso há um bom tempo que se juntou para fazer a cooperativa. Pode ser estimulado pela prefeitura, controlado pela prefeitura. Não tem mais, correto? O Saulo, na época, tinha essa proposta de regularizar, mas ele deu para trás, não regularizou, e só tem agora que circula a empresa Sou Atibaia, correto? Correto, sim. Ou tem essas empresas? Não tem. Só Atibaia. Beleza. Eu acho que, para além de regularizar, elas têm que estar inclusas no plano geral de fretamento. Eu diria a vocês que o momento é favorável para alterações no sistema de transporte coletivo, porque ele foi posto em xeque pela Covid. Quer dizer, as empresas também estão procurando saídas. Claro que sempre com uma dose de sacanagem, mas é um momento mais favorável do que foi em outros momentos. Da minha parte, eu gostei bastante, aí foi bastante esclarecedor, acho que, assim, abriu a nossa mente aí, pelo menos para mim, né? Eu anotei aqui umas 8 páginas aqui da minha agenda aqui, ó. Anotei aqui, ó, umas 8 páginas aqui de conhecimento, agradeço bastante aí pelo seu tempo que você cedeu pra gente. Para mim, isso aqui é que nem uma cachaça, então quanto mais me convidam, melhor. Legal. Quem sabe a gente consegue trazer você algum dia para Atibaia aí, para a gente, depois da pandemia, lógico, a gente consegue fazer uma revolução na cidade aqui, no transporte. Tudo bem, contem comigo. Olha, deixa eu só dizer para vocês que foi lançado um livro que chama-se Tarifa Zero, Uma Vida Sem Catracas, assinado por mim e Chico Ita, que era líder do governo da Erundina, Mauro Zimovic, que trabalhava na CET de São Paulo, e Jairo Varoli, que era o diretor da CNTC, todos trabalharam no projeto Tarifa Zero, na municipalização, e esse livro... O senhor está com ele aí? Eu estou, peraí que eu vou pegar um minutinho só, dá tempo? Tá, lógico, a gente espera. Tarifa Zero, Uma Vida Sem Catraca, o Ivan perdeu essa. Acabei de avisar. Tá. Ó, é esse aqui, ó. Tá dando para ver aí? Dá para ver. Sim. Aí, Ivan, esse livro aí, ó. Tarifa Zero, A Cidade Sem Catracas. Sim. Uma cidade sem catraca. Nossa, ele tem nosso toda a sonho. história, comentários, análises, uma coisa notável, o renascimento da Tarifa Zero em 2005 com o MPL, uma coisa, olha, vale a pena, sinceramente. Vou atrás, sim. Custa R$ 28,00, vocês vão poder encontrar isso no site da Fundação Rosa Luxemburgo, da publicadora que é a... Me falta um agora. Autonomia Literária. É a que publica. Está num preço profissional de R$ 28,00. Vale a pena, viu? Sinceramente falando. Eu e o Carlos aqui já fomos do MPL também, Lúcio. Então. Vocês vão ver a historinha lá também e tudo mais. Legal. Ok, obrigado, viu? Obrigado, Lúcio. Valeu. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Sucesso. Felice ao pessoal.